Mas eu queria começar dando uma introdução, dizendo que tem uma diferença muito grande entre informação e conhecimento. Tem muita diferença entre informação e conhecimento. Então, eu vejo muita gente conectada o tempo todo no celular, sempre está plugada, né, no celular, olhando mensagens, tendo muita informação, achando que essas informações é, pode levar ao conhecimento. E não é bem assim, né? Então, um exemplo, a minha esposa Simone, ela tem um parente na Itália, ele mora em Roma, e aí de vez em quando ele manda foto da catedral, manda foto do Papa, manda foto das praças, e aí quando eu vejo isso no celular, eu tenho uma informação, não é conhecimento. Então tem diferença entre conhecimento e informação. Por isso que a gente está sempre muito antenado, ligado, achando que a tecnologia ela está me dando informação, achando que a tecnologia está me dando conhecimento, mas não é bem assim. A tecnologia está me dando somente informação, ok? Conhecimento é quando eu vou, chego lá e realmente conheço de fato. Inclusive, a Bíblia, a palavra de Deus fala assim, olha, conheçamos, Oséias 6:3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Então, e também a Bíblia nos diz assim que o meu povo, ele perece, ou seja, ele vai mal, ele não, ele tem dificuldades, o meu povo tem dificuldades por falta de informação. Não, é por falta de conhecimento. Então, daí nós temos um problema, que a gente acha que informação é conhecimento e não é. Então, eu quero começar dizendo que o que é sexualidade. A sexualidade, ela não quando a gente fala sobre sexualidade, é uma definição clara e objetiva do que é a sexualidade, né? A gente tem muita informação, mas o fato é que ah, a sexualidade ela é relacionamento. Sexualidade é relacionamento. Então, é relacionamento entre os gêneros, masculino e feminino. Então, toda vez que você ouvir falar de sexualidade, é disso que se trata o tema. É sobre relacionamento. Relacionamento entre o sexo masculino e o sexo feminino. Ok? Então, sexualidade, falar sobre sexualidade é isso, é falar sobre masculino e feminino. E só de falar sobre isso, só esse tema já daria assim uma boa aula, um dia de aula, porque nós não aprendemos, não existe faculdade, não existe escola, as nossas igrejas têm dificuldade de falar sobre relacionamento, que é o grande mal da sociedade hoje, né? Eu não sei me relacionar com o sexo oposto, ou comigo mesmo, ou com o mesmo sexo. Então, eu tenho essa dificuldade de me relacionar. O grande problema hoje da nossa sociedade moderna, pós-moderna, então, o problema do relacionamento, né? E quando eu falo sobre sexo e relacionamento, aí sim que é mais difícil ainda, porque provavelmente os seus pais não falaram com você sobre sexualidade ou sobre sexo. Ah, e aí, ah, nós temos dois lugares que são saudáveis e de confiança para falar sobre esse tema. Um é na nossa casa, o outro é na igreja. E se eu não aprendo em casa sobre sexualidade, como me relacionar com o sexo oposto, com o mesmo sexo, ah, se eu não aprendo lá, ou se os meus pais não falam comigo sobre esse tema, o bom lugar seria falar sobre isso na igreja. Mas já que também não fala na igreja, pronto. Então, eu estou vendo aqui uma galera aí que provavelmente tem assim seus 25, 30, 40 anos, né? Essa geração. Então, se você não falou, se os seus pais não falaram com você em casa sobre sexualidade, se a igreja você não aprendeu sexualidade na igreja, então você aprendeu de alguma maneira. E de que maneira foi? E aí entra abusos, entra talvez por um conceito de
é, pornografia, sites. Então, essa é o grande mal, porque a gente não conversa sobre esse tema, a gente não fala. E quando fala, é com muito falta de conhecimento. E aí a gente vai achando que é isso, né? Então, quando eu não sei determinado assunto, geralmente, o que que eu faço? Eu tenho duas maneiras de responder, né? Quando eu não sei sobre um assunto, ou eu me isolo, ou então eu sou agressivo, né? Perdão, tem três pontos. Ou eu me isolo, ou eu sou agressivo, ou então eu espiritualizo tudo isso. Ah, então é do diabo. Se eu não sei, se eu não consigo responder a sua pergunta, então isso deve ser do diabo, deve ser do capeta. Ah, ou eu me isolo, ah, ou eu me torno agressivo nas minhas respostas, ou então eu demonizo essas situações. E isso é complicado, porque eu não me aprofundo com temor, eu não me aprofundo com sabedoria na palavra de Deus para descobrir, afinal, o que que é isso? Então, por isso que eu acho importante, antes de a gente começar a falar sobre o evangelismo de correlacionamento, baseado em relacionamento, eu preciso entender um pouco o que é a homossexualidade. Então, a gente já sabe que a homossexualidade é um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Ok, a gente já sabe disso. Mas eu gostaria que a gente pensasse o seguinte: vou abrir aqui o slide. Queria que a gente pensasse também sobre o que não é. Peraí, estou abrindo aqui. O que não é. PowerPoint. O que não é a homossexualidade. Só para a gente ter uma ideia. Estão vendo aí? Peraí. Ainda não. Não? Peraí, que está só Ainda para não. mim. Peraí, que estou indo aqui. Desmonte aqui. Peraí, que a gente está abrindo aqui. Tranquilo. Eu vou cantar um louvor enquanto isso. Não, por favor, não, tu não faz isso, não. Peraí, que a gente está conseguindo aqui. Abriu aí? Ainda não. Cadê a janela dele? Deu? Luciano, abriu agora. Joia. Massa. Certo. Isso aqui. Isso aqui. Aham. Pronto. Então, a gente vai falar sobre o que não é homossexualidade, tá? Veja. ah, o que não é a homossexualidade? Eu não posso dar valor ao que não é, né? Então, a homossexualidade, ela não é um fator espiritual, não é demoníaco. Então, não é, quando eu falo fator, não é o que leva a pessoa a viver a homossexualidade. Entende? Então, não é uma entidade que pega a pessoa, que se apropria da pessoa e ela fala assim: gente, hoje eu vou ser homossexual. Então, não é um fator espiritual. Eu sei, irmãos, é que isso é muito difícil de a gente entender. Eu sei, ainda mais que eu vim de uma linha pentecostal, né? Meus avós eram Assembleia de Deus e eu via tanta coisa, né? E quando eu falo que a homossexualidade não é um fator espiritual, é até, para mim, às vezes, até soa, arde no meu ouvido.
seria mais, pela lógica, seria muito mais fácil atribuir esse valor ao diabo, né, ao nosso inimigo, dizer que é o diabo. Então, quando eu vejo um homossexual, um travesti ali na rua, ele não é uma entidade, ele é uma pessoa. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Então, ele não é um fator espiritual, nesse sentido de que a entidade baixou lá nele e ele agora se tornou homossexual. Entende? Não é uma. Agora, eu sei que existem algumas pessoas que deliberadamente vai lá no centro espírita e fala, não, eu quero isso, eu quero provar isso da minha vida. Ó, eu entendo que seja isso, né? Eu entendo isso também. Só que não é uma escolha que eu vou lá e eu desejo isso para a minha vida. A nossa vida, toda a nossa vida é uma construção. E Deuteronômio 6, ele fala do pai, como o pai deve ensinar o menino o caminho que deve andar. Então, ele está dizendo assim, olha, Deuteronômio 6. Oi? Ok? Tudo bem? Então, em Deuteronômio 6, ele fala assim, olha, eu vou ensinar, vou te dizer como é que você deve ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Então, você escreve na tábua do coração, no sentar, no levantar, no deitar. Então, existe um modelo, né, para você ensinar ao seu filho como deve educá-lo. Então, o modelo, essa construção. Eu tenho filhos, né? Tenho 3 filhos, Benjamin de 7 anos, a Laura de 1 ano e Ana Rosa de 3 anos. Então, a gente está construindo neles um caráter. Nós estamos construindo, eu, como pai, a Simone, minha esposa, como mãe, nós estamos construindo a identidade deles. Nós estamos construindo a personalidade, o caráter dele, né? Então, a nossa vida é uma construção social. Ninguém simplesmente acorda um belo dia e vai lá e fala no espiritismo e fala, não, agora eu quero. Não, tudo isso é construído, né? Ninguém um dia simplesmente fala assim, hoje eu vou usar drogas. Não, não é assim. Ele vai construindo isso, essa necessidade vai tendo na vida da pessoa, e aí ele vai indo para isso até que ele chega lá, né? Então, toda a nossa vida é uma construção social, ok? Então, quando eu falo que não é um fator espiritual, não é uma entidade que possui uma pessoa. Isso não é o que leva a pessoa a viver esse estilo de vida, tá? É, é, eu sei, e a palavra de Deus também me diz que o nosso inimigo, nosso adversário, ele está constantemente nosso derredor, buscando alguém que ele possa tragar. Claro, eu sei, mas não é um fator percussor que empurra a pessoa para a homossexualidade, tá bom? Então, esse é um dos fatores. A homossexualidade não é um fator espiritual, ok? Então, a homossexualidade também não é uma escolha. Ninguém escolhe um belo dia e simplesmente falar assim, puxa, hoje eu vou ser homossexual. Não, não é assim. Como também ninguém escolhe, num belo dia, trair a sua esposa. Não é assim. Ninguém simplesmente acorda da pá virada e fala, olha, aliás, se a pessoa acordou da pá virada, é porque ele já foi construindo à noite algo que ele ia fazer. Então ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou trair a minha esposa. Ninguém faz isso. É construído, toda essa ideia vai sendo construída na nossa vida. Como é uma escolha, né? A escolha também não é um fator que leva a pessoa à homossexualidade. Ninguém escolhe a viver esse estilo de vida. Ninguém escolhe ser recriminado, apanhar na rua. Ninguém escolhe viver dessa maneira. Então, a homossexualidade não é uma escolha. A gente precisa eliminar essas coisas da nossa cabeça, que é demoníaco e que é uma escolha. Puxa, mas Robson, se ela não é um fator espiritual e não é uma escolha, ela é o quê? Então a pessoa nasce gay? Não, ninguém nasce gay. Como eu já disse antes, é uma construção social. A nossa vida é uma construção. Então, eu tenho uma filha de 1 ano,
a Laura, eu estou construindo nela. Ela não sabe nada sobre sexo. A Benjamin, ele tem 7 anos. Até agora, ele não sabe nada de sexo. E é impressionante isso. Outro dia, ele me perguntou alguma coisa em relação. Ele viu na televisão, alguma criança na escola comentou com ele assim: eu vi uma menina, eu vi um menino vestido de menina, pai. Eu falei, filho, e o que você achou? Então, nessa fase da criança, é legal você sempre responder a ela com uma pergunta. Mas nós estamos falando sobre o que não é a homossexualidade. Então, aprendemos que não é um fator espiritual, não é uma escolha e também não é biológico. Ninguém nasce gay. Mas Robson, aquela criança, desde pequena, ela já está dando sinais que ela vai ser gay. É, desde pequeno, ela está afeminada, tem um jeitinho mais delicado. É normal, é natural. Eu lembro uma vez que Benjamin pegou uma bolsa da mãe, essas bolsas de casamento de mulher, sabe? Que é tudo cheio de brilho e tudo mais. Ele pegou e colocou assim no ombro e saiu pela casa, né? E aí eu olhei para a Simone olhou para mim, a gente falou assim, peraí, então, e agora? Aí Simone falou assim, olha, filho, que legal, você está de bolsa, muito bem, vamos lá pegar o seu martelo, vamos pegar os pregos, vamos pegar o serrotinho, vamos colocar na bolsa, porque homens também usam bolsa, né? Entende? É você estar construindo. Eu vejo realmente e percebo, já percebi em alguns lugares, criança menor, 5, 7 anos, com um jeito muito afeminado. Então preste muita atenção, muito cuidado com essas crianças que estão que você percebe nela, na menor idade, na tenra idade, ela com esses trejeitos, ela afeminada. A gente precisa ter muita cautela, muito cuidado com essas crianças, porque ou elas estão consumindo algum produto erótico, consumindo pornografia, elas estão vendo em algum lugar, ou então elas estão sendo abusadas, porque elas estão aprendendo pelo meu modelo errado. Ou seja, elas estão sem um referencial. Então, tem algumas crianças que realmente estão afeminadas, eu já vi mesmo. Mas quando você vai ver a estrutura da família, o pai nunca está em casa. Porque o pai, ele é sim o responsável, biblicamente e, e psicologicamente, ele é sim o pai, o homem, ele é responsável para afirmar ou dar a identidade do menino e da menina, da criança, né? Do filho e da filha. Então, o pai, ele é responsável para isso, para dar a identidade e afirmar essa identidade, né? Dizer, não, filho, olha, vamos colocar nessa bolsa toda colorida aí, toda brilhosa, vamos colocar aí o seu carrinho, vamos colocar. Então, o pai que faz isso, ele que afirma essa identidade. Então, quando eu vejo uma criança muito afeminada, com certeza, ou ele está tendo acesso a pornografia, abusos, ou alguma coisa desse tipo, ou ele está sem um referencial de masculinidade. Porque ninguém nasce gay, né? Mesmo na biologia, você estudando sobre os cromossomos X e Y, na década de 90, nós tínhamos aí o hermafrodita, né? Então, existia na biologia, né, esse termo, né, que hoje nem existe mais, desculpa, hermafrodita, que a pessoa que nascia com duas pseudo, é, pseudosexos, né? Então, era fácil de diagnosticar. A criança tem útero? Se tem útero, então é menina. Corta o apêndice e aí segue-se vida normal. Agora, se não tem útero, é menino e precisa estimular e fazer uma cirurgia plástica, isso só foi um problema de hormonal, ok. Mas sexualidade, porque essa criança pode ter caminhar com os dois sexos e ser heterossexual, ser homem, ou pode ser, né? O que eu estou dizendo é que ninguém nasce com a sexualidade já, ou com
os desejos sexuais. Isso ele vai aprendendo, né? Vai aprendendo com o modelo, vai aprendendo com o tempo, à medida que a criança vai crescendo, e o pai e a mãe vai ensinando sobre essas questões. E com muita clareza, com muito amor, com muito temor, né? E principalmente pautado na palavra de Deus. Então, o que não é homossexualidade? Isso a gente tem que ficar muito claro para nós, porque se eu vou receber pessoas na minha igreja, ou se eu vou evangelizar, eu preciso pelo menos saber o que não é a homossexualidade. Então, a homossexualidade, ela não é espiritual, um fator espiritual, não é uma entidade que está ali na minha frente, não é que chegou aqui na minha frente, na minha igreja, uma pessoa homossexual, eu vou expulsar o espírito da homossexualidade, da pombagira, os espíritos, né? Não é isso. Não é que o cara que chegou aqui na minha frente, aqui na minha igreja, ele escolheu viver esse estilo de vida. Não, ninguém escolheu viver esse estilo de vida. E também eu entendo que não é biológico, porque ninguém nasce com essa síndrome, né? Não existe possibilidade. Até mesmo nós, como cristãos, a gente entende que nosso Deus é perfeito e ele fez macho e fêmea, os criou. Então, ele não tem um terceiro sexo, né? Não existe o terceiro sexo. Isso já nem é mais pauta hoje do movimento de LGBTQIA+. Geralmente, quando eu encontro uma pessoa que viveu a homossexualidade ou está vivendo esse estilo de vida e fala para mim assim, não, mas eu sou gay desde quando eu nasci, ou desde quando eu me entendo por gente. Eu sempre faço uma pergunta. Qual é a sua primeira memória sexual? Então, a identidade dessa pessoa que está vivendo esse estilo de vida, desse gay, ela está diretamente ligado à primeira memória sexual. E geralmente essa primeira memória sexual é uma cena de abuso. Então ele aprendeu na infância, aos 6, 5, 7 anos, ele aprendeu que sexo, que ele deveria se relacionar dessa maneira, que a, a, a existência dele, o fato dele existir era para isso. Ele deveria ser gay, ele deveria ser homossexual pro resto da vida. Então, ele entende que desde quando ele nasceu, de quando ele é pequeno, ou quando ele lembra, as primeiras memórias sexuais dele é essa. Então, é uma cena de abuso, ok? Bom, então, o que é a sexualidade? Sexualidade, falar sobre sexualidade é falar sobre gênero, relacionamento entre gênero masculino e feminino, ah, e o que não é a homossexualidade. Não é um fator espiritual, não é um fator de escolha e também não é um fator biológico, ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem, Robson. Aproveitar, Robson, falar com você que faltam uns 5 minutos, viu? Para Para o acabar? primeiro, para o primeiro intervalo, assim. O primeiro intervalo. Eita, nós temos quantos intervalos? 2? Isso. Ok. Aí você querendo, Vamos aproveitar então querendo. esses 5 minutos para perguntas? Pode ser? Tem umas pessoas fazendo pergunta no chat aí, pode perguntar agora mesmo no microfone. A não ser que não queira, a gente lê aqui o chat, então. Tem pergunta da Marisa aí, Robson, tá vendo? Marisa, Olá, ah, Jesus. Tá me só um ouvindo? pouquinho aqui. Pode falar, Marisa, está ouvindo. Oi, é que Oi, Marisa. eu tava prestando atenção, né? Boa noite para todos, a paz. E realmente foi como ele falou, né? Nós que viemos das igrejas pentecostais, nós somos, né? Eu, no caso, sou da Assembleia de Deus, a gente aprende muito que são demônios. Na verdade, até já vimos no altar, eu tive uma experiência de ver o pregador repreendendo o espírito de homossexualidade. E aí a gente tem que traçar um novo caminho de desconstrução disso, né? Que não deve ser fácil, gente.
sim, não é fácil, não é fácil mesmo, né? A gente pensa, e seria muito mais, veja, seria muito mais fácil se fosse demoníaco, né? Porque eu ia lá e expulsava o demônio da homossexualidade e a pessoa ia virar heterossexual na hora, né? E não é porque sou eu, Robson, né? Não é porque é o pastor, é porque é o nome de Jesus. E no nome de Jesus tem que sair mesmo todo demônio e tudo mais, Sim, né? E aí a pessoa ia virar heterossexual na hora. estava Então, resolvido. como é que eu faço agora para desconstruir essa identidade e construir, então, a nova identidade em Cristo, né? Que aí é um processo também de construção, de desconstrução e construção, né? A gente pode falar isso num outro momento também. Mas eu já vi muito disso, de pessoas no altar expulsar demônio e muitos líderes religiosos dizendo em batalha espiritual, dizendo que a homossexualidade sim é um fator é espiritual, né? Que é um demônio específico da homossexualidade. Então, isso biblicamente não existe e a Não gente tem fundamento. tem que tomar cuidado sim, né? Claro, a gente tem que se revestir do todo o poder de Deus, das armaduras de Deus. Claro, a gente tem que estar sensível a... Teve alguns casos que teve uma menina uma vez, ela chegou para mim falando sobre a sua vida, né? Da homossexualidade, mas eu vi claramente que não era ela, que tinha algo espiritual ali. Sim, Aí eu quem sabe? chamei o pastor dela, né? Ela estava visitando aqui, um acampamento, e eu chamei o pastor e falei, pastor, olha, aquela menina tem um problema assim na sexualidade e ela tem um problema espiritual. E aí eu falei, pastor, se eu expulsar o demônio dela aqui agora, né? Eu vou trazer vexame, vou trazer. Então, seria muito mais interessante se eu chamar ela para um canto, chamar ela no discipulado e implantando a palavra de Deus, né? Repreendendo, claro, ter um momento de oração com ela, né? Porque eu acredito que, na verdade, eu acredito na palavra de Deus que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a única coisa que nos liberta realmente é Cristo Jesus através da sua palavra, né? A palavra de Deus é que nos liberta. É só mais uma pergunta, Robson. É Robson, né? É, quando você falou que para geralmente, se puder perguntar, né? Qual é a primeira lembrança que a pessoa tem referente à sexualidade? Geralmente, na maioria das vezes, a maior porcentagem é de abuso mesmo. Sim. Hoje, Tá passando a raiz da questão. sim, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que 80% das pessoas que hoje estão na homossexualidade foram abusadas sexualmente. Não sou eu que estou dizendo. A Organização Mundial da Saúde diz que hoje as pessoas que estão vivendo a homossexualidade, 80% vieram de uma situação de abuso, 20% de uma construção de uma família desestruturada, né? Uma família disfuncional, né? Sim. Então, 20% é nesse sentido. Agora, 80% é um número muito expressivo, né? E geralmente não precisa necessariamente ser um abuso sexual, de penetração, de dor, de sangramento. Não. Se eu mostrar um filme pornográfico para uma criança de 7 anos, é abuso sexual. Se eu contar, ou se eu ensinar, ou se eu. Qualquer tipo de. Se eu mostrar, né,